gostaria que as pessoas que estiverem participando agora desse momento de conversa aqui, não é, pudessem abrir os seus microfones para a gente conversar. Primeiramente, eu gostaria de saber, na opinião de vocês, das pessoas que estão aqui na sala, o que seria a ansiedade na performance musical? O que seria as principais características para vocês que estão aqui? Por favor, gostaria mesmo de ouvi-los. Acho que são alterações no funcionamento do corpo, né? Num fluxo mais contínuo e tranquilo do corpo, quando a gente vai performar, que a gente entra num modo de defesa, né? Do sistema nervoso. Então, a ansiedade acho que vem com essa alteração de contrações musculares, do fluxo respiratório, até da fixação de pensamento, o olhar muda, a articulação muda. O jeito que você se coloca presente no espaço muda, né? Acho que tudo isso é afetado com ansiedade. Então, bom dia. E complementando o que o nosso amigo aí falou, concordo com ele. Então, acho que são todas essas alterações corporais, psicológicas, que afetam a performance, que acaba afetando a performance, né? E eu acho que isso aí a gente pode estudar desde antes da performance em si, né? Coisas que acontecem, sei lá, 1 hora antes da performance, meia hora antes da performance, que já vão afetando a pessoa, até no próprio momento da performance, que aí atrapalham o que a pessoa, né? A pessoa tem a interpretação musical que ela quer dar, tem a sua criação musical que ela quer fazer em cima daquela obra, mas de repente essas alterações corporais e psicológicas perturbam, né? O que ela queria expressar, o que ela queria fazer. Eu acho que, além de tudo isso que os dois já falaram, tem a questão da sombra, né? Da psicologia, a questão do inconsciente, daquilo que a gente não tem muita noção, às vezes a gente não sabe que está lá, mas que também interfere muito na performance. Eu, como cantora, eu sinto isso nesse meu processo de autoconhecimento, que alguma das coisas que não 1 hora antes, mas de quando eu era criança, interfere bastante na minha performance hoje. Então, acredito que essa questão também é importante, interfere ou ajuda a ansiedade. Certo, obrigado. Bom dia. Eu sou Maide e eu sou professora de canto e também cantora lírica. Algumas coisas da ansiedade, conforme a gente vai se conhecendo melhor, a gente vai conseguindo dominar isso, né? Ou pelo menos desviar. Por exemplo, o dia que eu tenho que cantar, pode ser um grande concerto, pode ser uma música simplesinha para qualquer lugar. Eu preciso me concentrar bastante. E os minutos antes de entrar, eu não gosto de conversar com ninguém, nem atender telefone, nem responder mensagem. E aí até as pessoas, você está bem? E eu assim, pelo amor de Deus, me deixa. Porque eu já fiz isso, de assim, conversar uns minutinhos antes de começar, eu desvio. E ter aqueles 3 minutos antes de começar, é bastante difícil. A impressão é que você tem que ir para o banheiro, mas não é verdade, né? A sensação, daí parece que a roupa está apertando, e aí eu começo a mentalizar as músicas, eu não sei mais nada, então eu criei estratégias já, né? Então, a cada música que eu vou fazer, eu memorizo as primeiras palavras, assim, eu sou bastante visual, então eu memorizo isso, essa música é aquilo, e eu já cheguei a entrar no palco, eu assim, meu Deus, esqueci toda a música, mas é mentira. Porque a hora que começa o instrumento, ou mesmo quando dá o tom, você vence. E a partir daquele momento que eu começo, são assim, fração de segundos, eu domino tudo, até meu espaço. Isso está muito ligado, né, com as preocupações, que são as preocupações do nosso cérebro, né? Que a gente, ao invés de viver mais o momento, o presente, a gente já vai lá no futuro. Meu Deus, e se eu esquecer a letra? E se eu não souber? Então, isso gera uma ansiedade muito grande. Isso dá dores no corpo depois. Mesmo que uma apresentação tenha sido maravilhosa, mas a gente sente, né? A questão de, por exemplo, assim, os meridianos do baço,
o fígado altera, tudo altera, né? Eu acho que cada um tem que, hoje eu até falo isso, a Ana, a Aninha foi minha aluna, cada um tem que se conhecer, se permitir isso, assim, ó, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer, eu não posso conversar muito antes, isso me tira do foco. Então, é isso, dominar essas pré-ocupações do cérebro. Uhum. Obrigado, Maide. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Eu acho que está muito a ansiedade performance, ela não deixa de estar muito ligada na insegurança, né, na cobrança, na questão de determinada apresentação, determinado teste avaliativo, né? Então, aquela coisa do que as pessoas estão esperando do resultado, de como será essa performance, né? Então, toda essa pressão, a insegurança, por mais que o musicista tenha estudado e tenha se dedicado, né? Tem aquela cobrança externa, tem a cobrança do professor, tem a sua autocobrança, e isso gera ao meu ponto de vista, uma insegurança por parte de quem está ali na performance, né? Então, essa ansiedade, ela prejudica, de certa forma, o foco, né? O foco desse performista. Claro. Tem alguém... Obrigado. Posso complementar? Pode. Mas eu esqueci. Eu uso algumas estratégias. Eu, aparentemente, já vieram muitas pessoas comentar que eu olho, que eu sorrio, mas, na verdade, eu não olho nos olhos, porque eu já cometi isso de olhar e aí me dá ansiedade. Então, assim, eu olho o geral, sabe aquele olhar que você vê, mas não enxerga? Porque se eu olhar as pessoas nos olhos, eu desconcentro e aí já bate a ansiedade, né? Aí eu já estou lá na frente de novo. E agora, o que eu tenho que fazer? Como que é essa frase? Sabe, assim, a cabeça fica... Bacana. Só por aí, só das palavras de vocês, dá para se perceber a multiplicidade de coisas, né, que está envolvida nesse mundo da ansiedade. E para se perceber, cada um cita uma situação, fala de uma situação que já ocorreu ou que ocorre, não é? E para ver como individualmente existem coisas, características que estão intrínsecas ali às pessoas, né? Que para uns algumas estratégias vai servir, enquanto para outros não. Enquanto para uns um professor que pode ser interessante ali está preocupado e só na técnica e na musicalidade da obra em si, muitas vezes não é suficiente, né? Enfim, cada pessoa aí vai ter as suas próprias particularidades em relação a essa ansiedade, né? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, tem aí 3 segundos para dizer. Pode falar, tô brincando. A ansiedade, ela acaba prejudicando o musicista quando ele precisa tocar em grupo, né? Porque eu tiro por mim, né? Essa ansiedade que me gera quando eu toco individualmente, eu acabo sempre acelerando. Então, isso é um problema, porque isso causa um vício, né? E quando você se depara de tocar em um outro grupo, você tem essa dificuldade de manter a constância do todo, de estar todo mundo, né, na mesma pulsação, por conta dessa ansiedade pelo menos para mim, de acabar logo, né? Pelo menos no meu caso, é tão ruim que na hora da apresentação eu quero acabar logo. E depois que acaba, fico, poxa, mas foi tão bom, eu poderia, não precisava ter corrido, né? Samuel, bom dia a todos e todas. Eu queria pontuar uma coisa só sobre essas situações. No caso, eu sou
cantora crossover, né? Tenho formação em canto lírico e teatro musical. E, para mim, que atuo de fato nas duas áreas, as estratégias para performar já são mais tranquilas. Mas a audição ainda é uma coisa assim que é terrível. E acho que, inclusive, eu percebo que o meio do teatro musical com relação à ópera, em audição, ele é bem mais cruel, sabe? Até por conta, principalmente as audições de dança que a gente tem que passar, porque eles passam a sequência uma vez e você tem que fazer já de cor aquela sequência de dança uma vez só. E depois disso, você tem uma chance para cantar 16 compassos. E nesses 16 compassos você tem que mostrar o que você aprendeu a vida inteira. E às vezes aí você não sabe se a escolha da música tá certa, então não tem a ver só com a nossa performance em si, mas uma coisa que traz muita ansiedade é ficar imaginando o que a banca quer de você. O que você tem que fazer para você conseguir aquele emprego, porque senão, se você não conseguir, você vai ficar uma temporada com sérios problemas financeiros, né? E a gente vive disso, de emendar uma temporada em outra, e aí cada audição passa a ser um processo excruciante. Esse relato que você falou, que você acabou de dizer, inclusive, eu também reproduzido por outras pessoas da música clássica, né, que vão fazer audições e passam por situações muito difíceis e muito ansiosas, né, digamos, que tipo parece que tem ali uma banca, um júri que vai te dar a pena de morte, né? Então, então assim, você fica ali, no você lírico, diga. Eu passei por audições que não foram tão terríveis quanto no teatro musical, porque no teatro musical, por exemplo, eu já fui dispensada assim a gente gostou da sua voz, mas você tem um negocinho aqui na bochecha, um papinho que não vai ficar bem com a luz. Ai, meu Deus. E aí a gente passa por umas situações assim que são terríveis de ter que se encaixar num perfil que, né, que às vezes não tem como. Você tem um perfil vocal e você não vai se encaixar no physique de rôle, né? Que é o que eles pedem, que aí a exigência é um pouco mais xarope. Nas audições para canto erudito, eu sempre percebo que a exigência é alta, mas é alta com a música e não com outras frescuras que estão em volta, né? Não são frescuras, teoricamente, mas que às vezes a gente fica com tanta raiva de estar passando por aquilo. Então mistura um monte de coisa, além de ansiedade, medo, vergonha, autoestima, já bagunça, e aí tanto que tem muita gente no teatro musical que faz uso de remédios para baixar a pressão, para não tremer. Acho que alguns colegas pianistas também fazem isso, já vi fazerem, né? Isso é uma prática muito recorrente, né? E a ansiedade, ela é isso tudo, e quando se junta às suas particularidades, né, ao seu trajeto de vida, pode levar a situações extremas, né, transtornos graves de ansiedade, né? Então é mesmo preciso compreender, como a Mari tinha falado há pouco, compreender a si mesmo, os seus processos de construção e desconstruções sociais que você passa diariamente no seu âmbito de estudo, ou de ensino, ou de pesquisa, ou de ocupação profissional, né? É perceber si mesmo nesse nível, né? Enfim, eu vou então dar início aqui, já que vocês falaram bastante coisas, eu vou dar início aqui por hoje, vou falar de algumas, exatamente, falar do conceito, do que é que se fala sobre isso nas pesquisas internacionais, né? Sobre esse âmbito que está dentro do campo da psicologia da música, né? Então, sobre essa ansiedade, né? Então, vou falar um pouco desse conceito, do que é que se fala, do que é, vocês já acabaram por falar um bocadinho. Depois eu vou apresentar uma revisão sistemática que eu fiz para perceber o que a literatura fala sobre isso para a gente, não é? Quais os principais achados dessa literatura. E depois eu também vou falar um pouco da pesquisa qualitativa que eu estou fazendo, que está em andamento, que eu já terminei, agora já estou construindo o artigo, também para vocês perceberem
e vocês vão perceber que passa muito pelo que vocês já falaram agora, né? Isso é o que eu pretendo falar para hoje, né? Mas aí a gente vai conversando, vai parando, quem quiser conversar no momento que eu estiver falando, né? E amanhã eu pretendo continuar com as estratégias existentes, não é, nesse âmbito de pesquisa. Algumas pessoas já falaram algumas estratégias que existem até. Vamos refletir ali algumas reflexões que eu também coloquei, isso para amanhã, né? E fazer uma breve consideração para finalizar a nossa oficina, workshop, não sei, uma conversa aqui. Tá bom? Mas qualquer dúvida, vamos conversando, podem interromper. A gente tem até 10h30, não é isso, Ilana e Ana? Isso mesmo. Tá, eu acho que dá para a gente ir conversando aqui tranquilamente, a gente vai chegar lá. Qualquer dúvida, podem falar. Vamos lá. Então, antes de mais, vou me apresentar, né? Eu sou Samuel Barros, que eu não tinha falado. Eu acho que chegou mais gente agora. Eu sou doutorando em música, estudos em performance na Universidade de Aveiro. Eu sou investigador ou pesquisador aqui no Brasil, associado ao INET-MD, né, que é o Instituto de Etnomusicologia de Música e Dança, que é o instituto de investigação, né, que a gente tem lá na universidade. Então, eu sou integrante desse polo de investigação. Enfim. E vamos lá. Oi? Pronto. O que seria, normalmente, a definição de ansiedade na performance musical? Há uma pesquisadora chamada Kane, que ela coloca a definição da ansiedade na performance musical com 3 características principais, que seriam, aliás, que são característica cognitiva, comportamental e fisiológica. O cognitivo seria os pensamentos negativos que a gente falou agora há pouco, né? O que mais que seria, além dos pensamentos negativos, a sensação na cabeça ali, mentalmente, que nada vai acontecer como você gostaria que acontecesse, você começa a travar mentalmente, psicologicamente, a sua sensação é de que as coisas não vão funcionar, começa a ter pensamentos de que vai acontecer alguma coisa muito ruim, né? Então, isso seria esses sintomas, né, entre aspas, cognitivos. O comportamental é a postura, como você fica numa postura retraída, né? Você fica ali, não é? Percebe-se logo quem é professor, que tem alguma experiência com os estudantes no momento de dar aula, percebe-se logo a postura do estudante, né? Ele fica ali mais contraído, mais na defensiva, né? E a fisiológica, o que seria fisiológico é aquilo que mais, aparentemente, a gente sente, que seria batimentos cardíacos acelerados, aquela vontade que falaram aqui de ir ao banheiro, né? Você fica com aquela vontade de ir ao banheiro, você fica suando, tremores, não é? Toda essa situação está dentro dessa categoria que chamamos aqui de características fisiológicas, né? Tem muito mais outras questões que eu vou falar ao longo daqui desse workshop. Me custa falar workshop, mas tudo bem. E depois, o que é que fala um senhor chamado Barlow? Esse senhor, ele caracterizou essa particularidade da ansiedade em 3 tipos de vulnerabilidades. Que ele fala, essas características seriam a vulnerabilidade biológica generalizada hereditária. O que seria essa vulnerabilidade biológica generalizada? Essa vulnerabilidade, ela seria quando a pessoa já tem predisposição genética a ter, ou seja, ela é hereditária, passa ali entre os familiares. Isso é a teoria dele, né? E depois ele também fala que também pode ser uma vulnerabilidade psicológica generalizada. O que seria essa vulnerabilidade psicológica generalizada? Seria experiências iniciais, não é, que a pessoa está ali do aprendizado dela, em específicas condições, não é, que fazem com que a pessoa tenha predisposição negativa a ter um estado geral de ansiedade, perceberam? Então, essas experiências iniciais, em determinadas condições, faz com que a pessoa
essa ansiedade geral, né? Uma ansiedade generalizada. E também tem a vulnerabilidade psicológica específica. Esse seria mais um aprendizado relacionado ao aprendizado inicial do músico, do estudante ali, né? Que ocorre em algumas circunstâncias da vida, né? E daí ele vai e passa por algumas avaliações sociais, assim, de provas, de bancas. Então, essa seria uma ansiedade que seria, no caso aqui, ele classifica como vulnerabilidade psicológica específica, né? Então, é em algum momento específico. E como é que os músicos pensam sobre essa ansiedade? O que é que, nas palavras dos músicos, de um âmbito geral, de um modo geral, para eles, o que é que significa? Então, a ansiedade na performance musical, ela é descrita pelos performers como uma persistente e angustiante apreensão que compromete as competências performativas em público. É tanto que isso pode acontecer em performances a solo, né, como foi falado, ou em grupo, né? E pode também ocorrer com instrumentistas ou cantores, qualquer gente que está nesse âmbito, né, de performance. Os dançarinos também eu vou incluir aqui, e outros mais, até as pessoas que a performance que eu estou performando agora para vocês, eu estou falando para vocês, também existe essa ansiedade, né? Mas vamos se concentrar aqui. Ou seja, essa situação toda exige, segundo a literatura, preparo físico, emocional e mental. Isso quem falou foi a Kane no seu livro de 2011. Em relação à revisão sistemática da literatura que eu fiz, não é? Essa revisão me deu muitas respostas que eu buscava, não é? Que são bastante interessantes. Primeiramente, o que eu descobri? Há uma coisa para dizer para vocês antes de começar isso aqui, que eu pesquisei apenas no âmbito do ensino superior, é o que me interessa, tá? Então, ela está aqui afunilada para essa vertente do ensino superior. Então, a prevalência nesses estudantes de música, de acordo com a literatura, ela varia entre 16% e 83,1%, não é? Ou seja, isso é muita coisa, gente. Muita coisa dos achados que eu pude encontrar. Pode ser muito grave, né? Essa situação dos estudantes com essa prevalência de ansiedade a esse ponto, né? Do 16% a 83%. E essa ansiedade se correlacionou com vários aspectos. E que continuam sendo prevalências também, agora de outras maneiras, né? Ou seja, 40% dessas pesquisas que eu pude perceber, a ansiedade era somática e tinha a ver também com preocupações com a performance. Ou seja, 40% de uma amostra tinha ansiedade somática e preocupações com a performance. 20% a 32% tinha medo e apreensão do palco. 36,9% tinha estresse relacionado à música. 46,4% pensamentos e preocupações perturbadoras. E a PM também foi correlacionada em relação ao que foi falado também aqui, já agora no começo do bate-papo, a baixa autoestima, a baixa autoeficácia, o otimismo, o perfeccionismo, baixo apoio social, vergonha, punição e depressão, por exemplo. E mais, o gênero feminino é uma das perguntas que eu me faço na minha pesquisa e coloco lá como sugestão até de estudar mais essa situação feminina, é o gênero com mais APM, né? Quer dizer, as mulheres, segundo as pesquisas, ela tem mais probabilidade de ter essa ansiedade na performance musical do que o gênero masculino, né? Uai, por quê, né? Por quê? Então, é algo que se precisa perceber. Posso complementar aí, já que você falou dessa ideia do feminino? Eu acho que é porque é um meio muito masculino, né? Assim, sempre foi, historicamente. Principalmente você pensa em maestros, essas posições de diretores. Então, a mulher, para se colocar, ela precisa fazer 3 vezes mais do que um homem. Né? Uma mulher baterista, por exemplo, tem que ser muito melhor do que um homem, porque já se espera, tem esse preconceito que não, mulher não toca bateria. Ainda temos essa lógica, né? Então acho super compreensível que a ansiedade esteja mais presente nas mulheres, ou de repente em homens gays, por exemplo, porque é essa coisa de você ter que
fazer mais do que os outros para se colocar, né? Com certeza, Vitor, eu concordo contigo, é algo que eu penso dessa maneira, né? Porque, assim, as pesquisas nesta área, não é? Elas tendem a ser muito quantitativas, não é? Você vai ali ver números e números, não faz lá a análise de dados e você pega, vai verificar sempre que a mulher está ali mais ansiosa, né? Mas eu compreendo e concordo contigo, é isso que eu estou tentando colocar no meu artigo qualitativo, né? Estou tentando falar que, olha, existe aqui um problema e é cultural, né? E as mulheres e os gays, qualquer pessoa que do gênero que não binário, hétero, ou assim, enfim, mas nesse sentido das mulheres, elas estão dentro de uma cultura muito machista, né? O patriarcado, toda essa situação faz com que a mulher se sinta ali, não é, numa situação inferior, né? Sem ela perceber muitas vezes, né? Muitas vezes a pessoa não percebe, mas está dentro dessa situação inteira aqui que a gente convive, não, a nível mundial, a nível mundial, e é preciso sim discutir essas situações a nível empírico de pesquisa, né? E a nível qualitativo, né? Essa coisa mais humana. Mas vamos continuar, acho que depois a gente volta para essa situação aí mais na frente. E outra característica que eu encontrei nesses estudos foi a cultura institucional, que também, não é, atrapalha ou afeta a qualidade das performances musicais. Por quê? Porque o contexto musical, não é, dessa cultura institucional, ela afeta a motivação, o nível de ansiedade. Ou seja, muitas vezes um professor não lida bem com o estudante não lida com o professor. Então, essa maneira de ensinar, muitas vezes, compromete as percepções cognitivas de aprendizagem do estudante. E muitas vezes também um professor ou professora acaba por induzir, sem saber, sem se perceber, acaba colocando ali ansiedade no estudante, né? Só antecipando algo que eu vou falar mais na frente, no meu artigo qualitativo, onde eu conversei com estudantes, tinha professores que tratavam mal os alunos, fazia com que eles se sentissem muito tensos. Então, essa situação toda, claro, que vai levar aos níveis de ansiedade, né? E também, outra coisa que eu pude perceber nas pesquisas, que esses estudantes sentem uma necessidade de aprovação imensa. Então, essa necessidade de aprovação também, obviamente, vai causar mais ansiedade. Se você está precisando, você precisa mostrar que é bom e não sei o quê, nesse sentido, você quer uma aprovação, necessita de aprovação para um determinado tipo de ambiente. Então, essa situação também provoca ainda mais ansiedade. Em relação à carreira, né? Através dessas pesquisas, muitos dos músicos desistem da carreira por conta das pressões e da ansiedade, né? Outros tentam mudar de curso e outros também tentam normalizar essa PM tomando muitas vezes medicamentos sem qualquer prescrição médica, né? Ou seja, vão tomar medicamentos ali para ansiolíticos ou beta-bloqueadores para dizer, eu vou tomar isso aqui porque daí eu vou estar ok aqui para isso aqui. Mas você acaba normalizando algo que você não vai se recuperar psicologicamente daquilo, né? Você nem precisa disso, pode fazer algum mal à sua saúde, né? Não sabe porque é que está tomando. Então, isso pode realmente prejudicar, né? Então, esses medicamentos é uma constante nesses estudos também. E toda essa situação decorrente da ansiedade na performance musical causa prejuízos, não é, na carreira com impacto profissional e pessoal indissociável, né? Que está direcionado ou relacionado com a saúde ocupacional, né? No nosso caso, o músico. Pronto, agora eu vou falar sobre... Se alguém tem alguma coisa a falar? Samuel, eu vou só falar também, porque a Aninha escreveu aqui, né, do professor gerando ansiedade. Eu acho que isso tem muito a ver com a falta de preparo. Eu sou professor de canto também, mas a gente acaba sendo jogado como se o professor é um lugar de fala, né, assim. E às vezes a gente estuda como instrumentista e se torna professor sem preparo pedagógico. E a gente reproduzindo também esses discursos de outros professores que vieram... Eu tive vários professores super cruéis que me deixaram traumas e ansiedades, por isso que esse tema me interessa tanto. Então, eu acho que também é um pensamento de a gente precisa se aprofundar pessoalmente nesses temas pedagógicos, né, da psicologia e tal, mas que as instituições deviam estar mais preocupadas também em formar músicos que tenham esse preparo enquanto educadores,
Porque, inevitavelmente, a gente se torna educador, até porque a nossa profissão, em especial no Brasil, é muito difícil, né? Então, de ter essa preocupação de que não é só você aprender o instrumento, mas ensinar também requer uma técnica, entre aspas, né? E um pensamento e reflexão. Bacana, eu concordo demais com isso. Eu já conversei com outras pessoas em relação a isso, né? Temos professores que apenas reproduzem, né? Então, temos professores instrumentistas, não professores pedagogos, né? Normalmente, né? Não estou aqui generalizando, claro que a gente sabe que existem as exceções, mas normalmente a gente encontra professores instrumentistas que reproduzem o que você aprendeu com outro professor da mesma maneira e acaba reproduzindo toda essa situação, muitas vezes machista também, né? Muitas vezes não, aliás, muitas vezes sim, né? Eu ia falar quase que todas as vezes, mas que gera essa ansiedade, né? Nessa pressão, né? E que tenta, muitas vezes você acha que a psicologia reversa, né? Na minha época, quando eu estava aprendendo a tocar, eu sou trombonista, né? Então, muitas vezes eu tive professor que aplicou uma psicologia reversa. A opção dele era humilhar você para você passar por aquilo e dizer, ok, eu fui humilhado, mas eu venci, né? Sabe? Aquela psicologia reversa totalmente perversa, né? Digo eu, é muito perversa, porque ninguém merece Concordo sofrer. contigo, é perversa e não é um método que funciona para todos, né? No meu Não, com caso, certeza. ficava com muita raiva, então aí eu estudava no ódio, né? Uhum. Para mostrar que eu era capaz. Eu- Mas eu Eu vi também. muitos colegas, amigos desistirem do curso de piano, sabe? Abandonar por causa da metodologia do professor, da professora. Também Assédio uma outra moral, né? coisa. Também uma outra coisa que eu queria falar é essa questão do professor ficar exigindo do jeito dele, assim, além de todos esses problemas gravíssimos que vocês estão falando, também tem a questão de não deixar espaço para o aluno criar a performance dele, né? Porque se você ficar reproduzindo performances que já fizeram daquela obra, não tem nada a ver, né? Também é complicado que torne a criatividade do aluno. Concordo com a professora Rita, né? principalmente... Muito o aluno. Opa, desculpa, Iana. Eu tenho percebido hoje que são poucos os professores que perguntam, vou falar mais na área do canto, que é a única área que eu conheço melhor, né? Qual som que você quer, né? Como você quer cantar, como você quer soar. Os professores chegam e impõem um tipo de sonoridade que nem sempre o aluno se identifica com aquilo e isso pode gerar no aluno a ansiedade, porque ele não se identifica, ele vai ficar tentando chegar naquela sonoridade que o professor está pedindo e ele não consegue. E aí gera um monte de insegurança, um monte de coisa, e nem era talvez aquilo que o aluno queria, né? Hoje eu vejo alguns professores com essa didática e os alunos desses professores têm um pouco mais de confiança na sua performance, porque ele está ali conectado com a sonoridade que ele quer em relação ao canto. Não sei se funciona assim para os outros instrumentos, mas para o canto eu tenho notado isso. Tem sido bastante alarmante, assim, no sentido de que a diferença é muito grande para os alunos que só reproduzem o som que os professores orientam, que é o certo, que é alguma coisa, e os alunos que reproduzem os sons que eles queriam reproduzir. Ótima colocação, Aninha. Eu concordo com vocês, com o que vocês falaram. Oi, Madi, quer falar? Sim, eu gostaria. Esse tema é tão instigante, né, nesses dias atuais, e isso não é só na música, é em geral, que é, assim, falar a doença do século, né? Essa ansiedade que vai desdobrando e vai dando vai tendo outras consequências, né? Então, a ansiedade pode levar à depressão e assim por diante. Uma das coisas que eu percebo não é só o professor, mas se você convive com pessoas ansiosas, eu, pelo menos, eu acabo ficando ansiosa,
sabe? Então, assim, eu já tive que afastar de algumas pessoas, porque eu chegava num ponto assim, gente, o que está acontecendo comigo? Aí eu falo, já sei, estou captando dela, já não é mais meu, né? Então, isso é difícil, a gente gerenciar isso para ter uma vida saudável, né? E você perceber, essa pessoa é ansiosa, ela é querida, ela é maravilhosa, mas ela é muito ansiosa para eu ficar perto dela. Verdade, Maite. Você tem que, Sim, essa tem que se questão da vibe, eu ponho muito isso, né? A vibe de determinados músicos, ela acaba não só agregando essa ansiedade forte, mas como num todo, né? Não, atrapalha demais. Eu também sou muito ansiosa, mas e dependendo de como é o grupo, de como é o ensaio para o resultado daquela performance, isso às vezes não traz um resultado tão legal. Por isso é tão importante a gente se conhecer, não é? Mas não é aqueles livros, não é que tem uns livros aí de autoajuda que, na minha opinião, mais atrapalham do que não tem nada a ver, eles totalmente voltado ao neoliberalismo, uma coisa para a gente normalizar que é assim mesmo, que está tudo rápido e a gente vai combater a ansiedade. Tem uns tal de uns coach aí agora, tá um negócio muito louco, né? Mas eu acho que é legal a gente ler umas literaturas, assim, pegar um Sartre da vida, né? Pegar uns livros interessantes assim da literatura, de literatura, né? Romances, assim. Nossa, a gente tem muita coisa que é muito interessante nesses livros, que a gente consegue perceber muitas coisas em nós mesmos. Mas enfim, é só uma aspas aqui que eu abri aqui. Aliás, aspas não, parênteses, para dizer que é Samuel, importante. eu gostaria de comentar algo que você falou e acabou passando, né? E aí eu esqueci e agora eu lembrei. É com relação às medicações que a gente passa a tomar. Em 2019, eu fiquei muito relutante com algumas medicações que o psiquiatra passou para mim por conta da ansiedade. Eu tenho uma ansiedade crônica. Então, eu comecei a tomar medicação e eu notei, assim, uma baixa, como fala, uma baixa qualidade enquanto performista para estudar, para compor e até mesmo para seguir adiante nas aulas práticas, né? Então, assim, eu fiquei com muito medo daquela medicação e depois não voltei no psiquiatra e eu acabei interrompendo aquela medicação. E aí agora, depois, por conta da pandemia, e muita coisa rolou e muita coisa, assim, quem já tinha um probleminha, isso, né, piorou 3 vezes mais. Então, eu passei a perceber que é muito necessário, dependendo dos casos, essas medicações, né? No meu caso, hoje eu entendo que assim que muitas das vezes, a maioria das vezes, essas medicações realmente elas baixam assim a nossa produtividade, né? A gente fica mais lento, mais away, etéreo. Mas hoje eu entendo que é a questão de adaptação daquela medicação no cérebro, né? Para que possa haver um efeito legal, para que essa ansiedade, o cérebro consiga resolver com a ajuda daquela medicação e unido à terapia, né? Muito unido à terapia, porque tomar só medicação de nada vai adiantar. Por exemplo, no meu caso, uma pessoa que tem ansiedade crônica, uma medicação não vai adiantar em nada. Então, a medicação, ela é um suporte, que muitas vezes é necessário. Mas, no meu caso mesmo, o que tem me ajudado e resolvido a resolver muitas questões é a terapia com esse suporte. Sim, a medicação, se você seu médico lhe prescreve isso, ok, né? Acho que tem que perceber se você realmente precisa. As pessoas, né? Não falo não para você, tô falando de âmbito geral. Tem que perceber, porque a automedicação, ela não é algo que possa tranquilizar a sua vida. Ela tranquiliza naquele momento, né? Mas você vai viver com aquilo sempre naquela dependência, porque psicologicamente você não consegue, como é que eu posso dizer isso aqui? Alcançar, ou vencer, ou ultrapassar, não sei como que eu poderia dizer uma melhor palavra para vocês.
Mas a automedicação, ela, tipo, ela normaliza muitas vezes, quando a pessoa não precisa, né? Porque ela só usa para aquele momento, né? E, tipo, cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas que passam da sua infância. Tudo é uma construção social, né? A gente vive num âmbito que está desde da educação infantil e chega lá no ensino fundamental, os seus nichos, as pessoas que estão acompanhadas de você, a sua família. Então, tudo isso gera alguma coisa em você. Pode ser um trauma de alguma situação específica. Então, se você é músico e vai tocar, né, a sua primeira audição, ela não ocorre de uma maneira feliz. Você tem um apagão, você não consegue, de repente, tocar essa na íntegra, e aquilo resultou de que você adquiriu um trauma na sua infância ainda, numa primeira audição. Então, para você vencer aquilo, é preciso trabalhar e reconhecer muitas vezes, ou compreender, né? Compreender como funciona você, né? Porque muitas vezes a gente está esse mundão aqui que a gente vive, ele condiciona muitas coisas. E a gente normaliza muitas coisas que está no mundo aí, e acho que é normal, né? E muitas vezes não é bem assim, não é? Por isso que eu falei que a gente muitas vezes tem esses coaching aí que não, é assim mesmo, vamos lá. Tem psicólogo aqui até que não, é isso mesmo. Tem que tomar remédio, né? Tem que, às vezes, sem nem conhecer você. Mas, enfim, vamos voltar aqui para essa situação aqui do meu trabalho. Mas, assim, continuo, sempre que quiserem falar, pode interromper, tá? Tudo é bem-vindo. Só para a gente não ficar saindo muito, né? Mas tudo depende de cada pessoa, obviamente. Da sua situação, vivência pessoal, da infância até o momento de hoje, né? Mas, enfim, deixa eu falar para vocês alguns resultados que eu extraí a partir de um estudo qualitativo, né? Esse estudo qualitativo, como é que ele foi feito? Eu reuni professores e estudantes para fazer entrevistas. Com os professores, eu fiz 12 entrevistas individuais, porque seria mais fácil reunir os professores individualmente do que em grupo, né? São muito atarefados. Isso em Portugal, né? Essa pesquisa ela se desenvolve no âmbito português, né? Das escolas de ensino superior em Portugal. Então, peguei 4 escolas, grandes escolas de música, né, de ensino superior, contatei 12 professores, né, 3 de cada instituição, né, ou seja, 3 de cada instituição, em 4 soma 12. E 24 estudantes. Dos estudantes eu fiz grupos focais, né, ou focus group, que a gente costuma fazer lá, dizer lá em Portugal. E nesses grupos focais, eram 6 estudantes por grupo focais, ou seja, foram foram 4 escolas que eu reuni com esses grupos focais a fazer perguntas de âmbito geral sobre a ansiedade na performance musical, né? Claro que eu tinha um guião e assim, mas eram perguntas semi-estruturadas, semi-abertas, eram conversas, falava de um tema e daí a gente ia conversando, enfim. E daí eu estou na análise de conteúdo, já terminei, basicamente, né? E daí vou mostrar para vocês alguns resultados principais. Pronto. Então, desses temas, dessa análise de conteúdo, eu extraí 4 grandes temas e mais alguns subtemas, que eu não sei agora te dizer para vocês quanto, mas eu acho que é em torno de uns 20 subtemas. Então, eu tentei perceber, na opinião deles, o que era a ansiedade na performance musical. E depois, as estratégias que eles utilizavam, os fatores contextuais que envolvem a ansiedade na performance musical e também em relação ao apoio institucional, né? Esses são os 4 temas, né? As 4 grandes categorias, digamos assim, né? Pronto. Então vamos lá falar um pouco sobre essas situações ou categorias. Então a percepção sobre a APM. O que é que eles falavam em relação a isso? Tanto professores como alunos, né? Era aquilo que vocês falaram, né? Vocês falaram lá no início, quando a gente estava aqui conversando. É importante perceber a opinião deles, porque isso vai ser publicado, né? E é interessante ouvir
tanto o músico como o professor, para perceber o que é que eles pensam sobre isso, não apenas algo que está ali na literatura e está lá, e algo mais da psicologia, inclusive, né? Muito mais quantitativo, e essa parte muito mais qualitativa. Então, eles falam que é um medo de falhar perante um público, né? Isso só são algumas situações, tá? A definição, na opinião deles. Tem muito mais situação que não cabia aqui. Então, podia ser uma situação emocionalmente estressante, né? Mas que pode ser positiva, né? Segundo eles, alguns deles, né? Mas não em excesso, né? Ou seja, essa situação, ela também pode ser proveitosa, essa ansiedade pode ser positiva, é isso que aquela pessoa está dizendo, né? E também a falta de discernimento, né? De você estar ali e de repente você, uau, o que é que está se passando, né? Você passa a não compreender o que é que se passa com você. E o pânico, né? Isso são uma das principais situações ou características que eles reportaram. Em relação à ocorrência dessa ansiedade, né? A PM, né? Eu vou só reforçar a ansiedade na performance musical, sempre que eu me referir à APM, tá? Então, a ocorrência da APM, todos os professores e estudantes lidam ou lidaram com essa situação dessa ansiedade de maneira recorrente. Tem professor que falava assim, eu lido diariamente com essa situação, basta ir para uma situação de performance que eu estou lidando com a ansiedade. Então, todos os professores e estudantes reportaram lidar permanentemente ou recorrentemente com a APM. Né? E as sensações que eles sentem principais são essas falhas durante a performance, o receio que a performance seja frustrante, né? E também tem muito a ver, como alguém falou aqui, logo naquele início, naquele bate-papo inicial, tem a ver com a preparação, como você se prepara para a performance. Né? Agora, em relação ao início da PM, o início, quando ela inicia. Os relatos principais, né, isso dos alunos, né? No caso dos estudantes, agora são os relatos deles. Eles falam que o início dessa ansiedade começou na banda filarmônica, né? Ou seja, uma banda de música ou numa banda marcial, lá chama-se banda filarmônica, né? Você começa lá e lá em Portugal tem muita audição nessas bandas filarmônicas. Então você vai lá, você é miúdo ainda, uma criança, e vai performar diante de uma plateia lá, e essa ansiedade muitas vezes começa ali, né? Segundo o relato dos estudantes. Outros falam que começou essa ansiedade a sentir mais recorrentemente no ensino médio, ou lá no secundário, né, que fala lá. E outros falaram conservatório, né, e universidade. Como é que seria essa manifestação dos sintomas, né? Aquilo que eu falei lá de fisiológicos, cognitivos e comportamentais, foi basicamente aquilo que eu pude perceber que eles sentem, né? Então, os sintomas fisiológicos, aqueles suores, dor de barriga, dormência nas mãos, tremores, transpiração, boca seca, né? Tensão muscular, aceleração dos batimentos cardíacos, respiração alterada, calafrios, né? E algo que eu posso dizer aqui interessante, que um dos relatos que das participantes era pianista e cantora. Então, ela diz que os sintomas, eles atacam principalmente aquilo que você vai precisar. Se você é pianista, no caso dela, ela falou por ela, né? Atacava as mãos, dava tremores na mão. Quando ela ia cantar, atacava a boca. Então a boca ficava seca. Isso é muito interessante, né? Enfim, continuando, né? Os cognitivos, aquilo que eu havia falado, né? Desconcentração, autossabotagem psicológica, pensamentos negativos. E comportamentais, né? Como falar depressa e o sono, segundo os participantes. A variação dos sintomas, algo que é muito interessante. Como é que varia esses sintomas? De um modo geral, toda a gente falou que tocar em grupo ou a solo, não é, faz com que varie essa sensação de ansiedade. Ou seja, tocar em grupo, reportaram que tocar em grupo tem habitualmente, menos ansiedade do que tocar solo. Quando você vai tocar solo, a responsabilidade é maior, então você fica ali mais propenso a um estado de ansiedade. Então, e também fazer papel de solista numa orquestra, não é? Ou competições, tocar como correpetidor, tocar para um público específico ou um júri, não é? São situações que faz com que esses níveis de ansiedade vão lá para cima. Eles podem ir lá para, enfim, varia conforme essas situações, né?
E também algo também em relação a anos de experiência, né? O que seria? De acordo com eles, professores e estudantes, eles descrevem que além da PM diminuir com os anos de experiência, o hábito de lidar com essas sensações possibilita um melhor entendimento no combate à ansiedade na performance musical, né? Ou seja, conforme você vai lidando com essa sensação, aprendendo ali diariamente, estando enfim, nesse âmbito, né, de performance, você vai ali aos poucos lidando com isso. Isso segundo os professores e estudantes. E em relação à importância pessoal, isso foi os estudantes que eu perguntei, né? Então, é muito engraçado isso aqui, que mais uma vez prova como as coisas são vistas de maneira diferente, né, para cada pessoa. Esses relatos em relação à importância pessoal que eles davam em relação à ansiedade na performance que eles sentiam, né? Então, os relatos são bem semelhantes, assim, e varia de estudante para estudante, né? Há os que se importam por causa da responsabilidade e exigências que são maiores, né? Então, eles se importam por causa dessa responsabilidade. Opa, se eu não sentia responsabilidade, eu sentia importância para essa ansiedade, né? Aliás, eles dão importância por causa dessa responsabilidade, né? Para eles lidarem melhor com essa ansiedade, né? Já que eles estão numa situação de maior exigência. E há os que se importam porque a performance pode correr mal. Ou seja, se você não der importância para aquilo, a performance pode correr mal. E há também os que não dão importância. Que, não vou dar importância para a ansiedade, se eu ficar dando importância, eu vou ficar ansioso, né? E também outros falam que, eu dou importância pelo lado pedagógico, eu dou aula, então eu percebo como é que é essa situação para passar para os meus alunos. Então, eu acho importante dar importância à ansiedade, né, nesse sentido. E outros pensam que é importante dar importância para essa ansiedade para se sentir vivo a tocar, né, você tem estímulos, né, essa ansiedade potencializa a sua performance. E outros dão importância simplesmente para combater. É uma forma de combater a ansiedade na performance musical. Só para vocês verem como são diferentes cada pessoa. Então, isso basicamente foi as percepções daquilo desse artigo qualitativo. Eu mostrei para vocês aqui de um âmbito muito, muito, muito geral, né? Obviamente. Então, eu gostaria de saber o que é que vocês têm para falar agora, o que é que vocês, se tem alguma coisa a acrescentar. Não, ainda tem mais, gente. Desculpe, pensei que já tinha acabado. Tem em relação às estratégias. Nossa, é grande isso, viu? Então, em relação às estratégias, eles relatam que os exercícios de respiração, exercícios físicos, né, imagética ou preparação mental, tentar imaginar-se no dia do concerto, né, que seria essa preparação mental, conversa, né, muitas vezes o professor conversa com o aluno, dá um reforço positivo, vai correr bem, vai dar tudo certo, você estudou e blá, 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 né? Fazer avaliações enquanto estuda, né? Estudar com uma mentalidade ou uma postura de quem vai para uma performance, se isolar do mundo e preparação técnica e musical, né? É isso? Se isolar do mundo e também fazer uma preparação técnica e musical, né? Daquilo que você vai performar. E sobre a preparação, né? Algo sobre a preparação, tanto os professores como os estudantes ressaltam a importância de estar bem preparado para lidar melhor com essa ansiedade, né? Então, a preparação da performance, a preparação da obra, o estudo, daquilo que você vai fazer. Então, é realmente importante, segundo os relatos de professores e estudantes, para você sentir menos ansiedade. Ela vai estar com níveis menos elevados, é isso que eu quero dizer. E como isso funciona? Em relato dos estudantes em relação às estratégias dos professores, porque eu também perguntei quais eram as estratégias que os professores mais utilizavam. Os estudantes falam sobre essas estratégias que não funcionam para todos da mesma maneira, aquilo que a gente falou aqui, né? E há também quem nunca teve professores que sequer passaram alguma coisa lá que a gente falou, né? Que o Vitor tinha falado de reproduzir o que você aprende, né? Reproduz de outros instrumentistas, então ele está só reproduzindo, não tem nada de estratégia para passar. A estratégia é meter o estudante lá para tocar, lá e pronto, né? Então, em relação a isso, também outros estudantes lidaram sozinho com essa PM, né? Que foi justamente isso. Tentaram lidar sozinho com isso, né? Sentir a ansiedade, mas lidaram sozinho.
E há também os relatos desses estudantes a dizer que os professores são mesmo muito importantes para essa gestão da ansiedade, né? Ou seja, é importante que o professor saiba compreender os estudantes, saiba que ele esteja sentindo num momento de ansiedade, saiba qualquer coisa para minimizar esses efeitos, consiga conversar com o estudante sobre isso de maneira muito mais livre, né? Que pode ser até uma metodologia de ensino para que os estudantes possam lidar melhor com essa situação, né? Voltando para os medicamentos, né? Agora, o que nos relata dos professores e estudantes, né? Eles relatam os professores que tiveram estudantes que só conseguiam tocar se tomassem medicamentos, enquanto os estudantes admitem quem já tomou ou conhece colegas que tomaram medicamentos. Isso só para constar que é mesmo recorrente essa prática de uso de medicamentos, né? Em relação à limitação dos professores, eles relatam que, apesar deles saberem fazer as coisas que eles sempre fazem, né? Tipo, que é dar aula de instrumento, a parte técnica, a parte musical, né? Sem outras coisas demais. Eles referem que são limitados a nível de estratégia para combater a PM, né? Eles reconhecem isso, né? A maioria falou sobre isso e reconhece que são limitados a esse nível de estratégia, vamos lá saber o que fazer para aquele estudante estar sentindo ansiedade. Algo muito importante, né? Algo mesmo importante a falar. Em relação a fatores contextuais, né? Há uma outra grande categoria, né? Então, os fatores contextuais que a gente conseguiu encontrar, de acordo com os relatos dos professores, é que a tradição de ensino, né, essa tradição... Vejam, eu entrevistei professores de 4 instituições portuguesas, na maioria eram do ensino clássico, né? E poucos professores davam aula de jazz e também tinha estudantes também da área do jazz, né? Mas de um âmbito geral, a maioria assim eram de âmbito clássico, né? Do ensino clássico, da música clássica, né? Ou seja, esses fatores contextuais que mais influenciam no nível de ansiedade está relacionado ao ensino, né? O ensino, ao programa do curso, a obrigatoriedade de você seguir determinado tipo de programa, tem que tocar o repertório tal, do período tal ao período tal, do período tal ao período tal, para você concluir o curso. Isso também já está amarrado a um tipo de tradição, né? Aquela coisa, né? Então, isso repercute na ansiedade, na performance musical também. A influência de colegas. O que seria influência de colegas? Aquilo que falaram aqui também, que os colegas estando ansioso, né? Estando ansioso, imagina, você está num grupo e você está no quinteto. Vou dar exemplo. Você está no quinteto de instrumentistas e você vai tocar. E você percebe na hora que tem um estudante ou um músico que está ansioso. Essa ansiedade pode refletir no grupo inteiro e fazer com que a performance possa não ocorrer da mesma forma, né? Pode ser que ocorra essa situação, né? Essa influência de colegas, né? Como falaram aqui. Isso de acordo com ele. E as preocupações, né? Como a mais também externas, se a pessoa tem dinheiro para pagar o aluguel, tem dinheiro para alguma coisa nesse sentido, preocupações internas, até em relação mesmo, tipo, se você está com um dedo, com a contratura no dedo, alguma coisa do gênero que pode impedir a sua performance, ou prejudicar, ou limitar, né? Imagina se você vai tocar, tá ali com qualquer problema no dedo, e você toca oboé, você vai ter que fazer um treinado. E é mesmo no dedo que você está ali com um problema. Então, isso também gera preocupação. E também, eu nem coloquei também o instrumento, mas já não é contextual. A qualidade do instrumento, né? A qualidade do instrumento também pode fazer com que você sinta-se mais ansioso, porque o instrumento não está à altura de um determinado tipo de música, vamos supor, né? E em relação ao apoio institucional, na minha opinião, isso é uma parte muito importante que toda universidade ou instituição de ensino de música deveria perceber sobre isso, né? Imagina, isso é em Portugal.
E na conversa que eu tive com os professores, né, eles falam que em Portugal não há qualquer programa de apoio específico voltado para a prevenção e ou intervenção da ansiedade nesses estudantes, né? Ou seja, eles falam que é muito complicado porque eles são limitados e a instituição pouco dá qualquer tipo de suporte, né, ou apoio. Uns falam, outros que já tiveram oportunidade na Alemanha, na França, em outros países mais lá pela Europa, falam que lá eles têm um apoio institucional, na Inglaterra mesmo, tem apoio institucional aos estudantes para lidarem com essas ansiedades, né? Um centro de intervenção para você saber o que é que pode melhorar, enfim. Então, isso é algo que eu vou reportar lá nesse artigo, né, a dizer que é necessário esse apoio institucional, de modo que faça com que o estudante busque esse tipo de prevenção, porque pouco se fala, muitas vezes é um tabu falar sobre ansiedade na performance musical, né? Muitas vezes as pessoas não falam entre si, nem os estudantes falam entre si. Você fica vivendo com aquilo ali, com aquele elefantezão gigante, mas ninguém fala sobre isso. É importante falar sobre isso. Falar com os professores, falar com os outros estudantes e ser aberto. Né? Estamos num momento novo, e um momento de desconstruir ou de ressignificar as coisas é esse, né? Nós estamos num momento muito, muito bonito agora de ressignificação daquilo que a gente às vezes fica achando que é só nós que temos aquilo, cria um preconceito em nós mesmos, né, um tabu. Então, é preciso falar sobre isso, dizer que precisa dessas intervenções para conversar. O próprio fato de conversar já ameniza, né, ameniza ali a situação da ansiedade, né. Então, é realmente necessário esse apoio institucional por parte das instituições, né. E isso com certeza se reflete aqui no Brasil, né? Pelo aquilo que eu sei, as instituições não têm qualquer apoio para que os estudantes possam lidar com essa ansiedade. Gente, por hoje é isso, né? Vamos ver o que é que vocês têm a falar, a gente pode falar, e amanhã eu continuo aqui a partir do lado esquerdo, estratégias, reflexões e considerações finais. Legal. Teve alguns comentários aqui no chat. Estou procurando no chat. Achei. Então, o Francis Val, ele disse, né, a temática é muito importante, inspiradora, notamos que a APM está presente em diversos segmentos musicais ou não. Parabéns, Samuel, pela pesquisa. Não esqueçam de assinar a lista. A Gisela também comentou, muito bem colocado, a reprodução de um comportamento naturalizado, e existem exceções em determinado momento que você disse algo, né? A Ana também, ela falou, né, que a fala é muito necessária, os professores podem gerar ansiedade nos alunos, às vezes sem perceber. Que mais? A Maide também, né, disse algo, cadê? Não, ela só fez um breve comentáriozinho aqui. A Ellen Tormina, parabéns pela pesquisa, tema imprescindível, obrigada pela iniciativa e por compartilhar conosco. Mas se vocês quiserem abrir os microfones e falarem também pode, gente. Pode ficar à vontade, por favor. Bom, é bem complexo o tema, né? Daí para destrinchar muita coisa, mas é isso que todo mundo está falando, né? Extremamente necessário. Acho que já passou da hora desse assunto ser mais comum, porque é algo que a gente vem vivenciando, como a Maide havia dito antes, não só na música, não só na performance, né? Em vários sentidos, vários âmbitos, mas principalmente eu posso falar por mim, né? Eu me vi ansiosa com transtorno de ansiedade na faculdade. Apesar do meu ensino médio ter sido meio puxado, fiz no IFMC, não foi tanto quanto o contato que eu tive com a ansiedade agora na faculdade. Vários dos fatores que você falou realmente
bate com o que aconteceu comigo, na minha experiência. E as estratégias eu achei muito interessante, apesar de que o que me incomoda é não ter uma estratégia para todo mundo, né? Infelizmente não tem, mas a gente tem que... Acho que a melhor estratégia, que eu acho que você já falou também, é o autoconhecimento, né? A gente saber o que causa na gente ansiedade, ou o que pode causar. Acho que é a mais importante de todas. Com certeza. Era isso, eu acho. Eu acho que sim. Obrigado, Ana, pela sua fala. Eu também acho que seja isso. Eu acho que o caminho é esse, não é só isso, né? O caminho é por aí. Né? Autoconhecer, não tem nada melhor do que você perceber-se a si mesmo, perceber os seus comportamentos, suas reações a determinado tipo de coisa, os estímulos que você tem, né? É muito difícil você perceber isso, porque a gente costuma perceber mais nas outras pessoas. Muitas vezes a gente consegue perceber em outras pessoas, mas não na gente. Então, é importante esse olhar introspectivo e holístico de si mesmo, né? Que você vai perceber os seus estímulos, né? Às vezes nós somos muito reativos às coisas que acontecem no dia a dia com a gente, né? E daí você só consegue controlar a sua reação, você não consegue controlar as outras situações, né? A ansiedade é um bicho que está lá, mas você pode controlar as suas reações a ela, não é? Quando você controla ou consegue perceber, de repente você vai para o palco e fala: ok, eu estou ansioso ou estou ansiosa, é normal, eu estou sentindo isso, eu sei o que ela me causa, eu sei os problemas, eu sei também que ela também pode ser boa, eu sei. Então você tem que ir ali com uma série de argumentos com essa situação, né? E de chegar e reconhecer, ok, vamos lá. Né? Às vezes eu estou aqui, vou tocar, estou com o meu trombone gente, aqui. eu queria, desculpa te interromper, Samuel. Eu achei que isso que você falou aí da gente ter esse autoconhecimento é super importante, né? Porque às vezes a gente fica muito focado assim nas outras situações, a gente se conhecer e ver como a gente reage a cada contexto, como é o nosso histórico, e tentar lidar com isso da melhor forma possível, né? Desculpa, só uma coisa importante que estamos mandando um recado aqui, que infelizmente a professora Cássia não está bem por causa da Covid, ela não vai poder dar o próximo workshop. Então, se tiver alguém aqui na sala que é do workshop da professora Cássia, pode ir para o workshop da professora Karina ou para o workshop tem um outro workshop da Jaqueline Zarbato também. Tem 2 workshops para escolher. Então, acho que a Iana está pregando aí na conversa, postando na conversa para as pessoas poderem entrar no link certo. Então, quem for do workshop da professora Cássia, por favor, migrem para um outro desses 2 workshops, se quiserem, claro, né, se acharem conveniente, tá bom? Desculpa, Samuel, só esse recado que eu precisava passar. Tranquilo. Obrigada. Então, pessoal, acho que amanhã a gente tem mais a falar, tem coisas interessantes da manhã, que eu coloquei lá umas reflexões, a gente pode discutir sobre isso. Vou falar das estratégias existentes a nível que a gente percebe na academia, o que é mais falado, né, na academia, né, biofeedback, neurofeedback, yoga, mindfulness, enfim, outras coisas mais que existe uma pesquisa em torno dessa situação, né? Então, eu vou falar um pouco sobre essas situações de amanhã, né? Espero que vocês estejam aí presentes para a gente conversar mais amanhã, discutir. Amanhã vai ser interessante ter uma parte de reflexão, né? E algumas considerações finais de sugestões para a gente adotar. Não é que a gente até falou já algumas coisas sobre isso hoje, mas amanhã acho que vai dar para aprofundar mais sobre isso e a gente vai conseguir falar ainda mais sobre isso, né? E ressignificar toda essa situação, né? Então tá, eu acho que tá bom por hoje, né? Antes a Ellen levantou a mão, ela quer falar alguma coisinha, mas antes da Ellen falar, eu queria que vocês ligassem as câmeras para a gente fazer um print da tela, pode ser? Todo mundo ligar as câmeras e a gente registrar esse print? 3, 2, 1, foi! Tchau, gente. Obrigada. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, com licença. Tchau, tchau.